Erros financeiros que eu cometi aos 20 anos e o que eu aprendi com eles. Eu comecei a ganhar dinheiro fácil e até uma quantia bacana para quem acabou de fazer 18 anos. Mas se eu tivesse investido parte do dinheiro que eu rasguei, que eu joguei fora, muito provavelmente eu teria um outro patrimônio. Os valores que eu gastei entre 18 e 25 anos foram muito altos. E olha que como eu disse, eu consegui ganhar dinheiro, mas eu também fiz tudo errado. Então, no vídeo de hoje, eu queria compartilhar esses erros com você, porque às vezes você está passando pela mesma situação, percebe que está ganhando um bom dinheiro, mas não sobra. Eu não estou falando daquelas famílias que ganham um salário mínimo e precisam se manter, pagando aluguel, com filhos e tudo mais. Eu estou falando daquelas pessoas que entende que está ganhando bastante dinheiro, que poderia estar investindo em algo, mas que sente que está faltando todo final de mês. Ou vira aquela bola de neve com cartão de crédito, enfim, esse vídeo é direcionado para você. Não como um papo de coach financeira, nem nada disso, para pagar de evoluída, mas para mostrar como esses erros, às vezes, a gente não percebe no dia a dia e só depois que vai caindo nossa ficha que a gente vê, poxa vida, poderia ter feito diferente com todo esse dinheiro que eu gastei, né, ao longo desses anos. Mas sempre é tempo de virar essa chave, tá? Sempre é tempo de mudar. E antes que você pense, mas o que tem gastar dinheiro, né? O amanhã, depois eu penso no amanhã, sou nova, tenho que aproveitar minha vida. Tá certo, a gente tem que aproveitar sim. Não tô dizendo que você não pode fazer mais absolutamente nada, mas o amanhã sempre chega. E essa coisa de usar, mas a gente só se vive uma vez, eu não sei o dia de amanhã, essa é a maior frase de auto-engano que a gente pode falar pra si mesma. Eu usei muito essa frase. Então, e tanto é que não morri, não aconteceu nada, estou aqui ainda. E poderia ter feito diferente. Para entender um pouco desses erros, eu vou voltar um pouco aqui na minha história, onde eu cresci num lar que os meus pais trabalhavam muito, não ganhavam bem, pagavam aluguel, a gente vivia numa casa muito simples. Então cresci vendo algumas discussões por conta de dinheiro, nunca tinha dinheiro para nada, a gente nunca viajava em família. Assim, a gente não passou fome, né? Não passamos dificuldades extremas, mas a vida era bem sofrida, era bem difícil. E aí eu cresci com uma mentalidade de que eu não queria aquilo pra mim. Eu queria ter dinheiro pra gastar com o que eu quisesse. Quero tal coisa, vou comprar, quero tal coisa, eu vou e consigo pegar, consigo pagar. Ao invés de ter uma mentalidade diferente, né, do tipo de guardar dinheiro, ter uma reserva, não. Eu cresci com a mentalidade de que eu ia ganhar dinheiro, mas para gastar. E aí, quando eu fui morar fora para fazer faculdade, e eu entrei na faculdade com 17 anos, na época, um banco estava fazendo uma ação, abrindo contas e dando cartões de crédito para pessoas universitárias. E, pasme, eu consegui um cartão de crédito de limite na época de R$ 500, que era muito alto, a gente está falando aí de 2012, mais de 10 anos. E na época sem renda nenhuma, tá? Não trabalhava, como eu disse, tinha 17 anos. E aquilo pra mim já foi assim, abriu as portas do paraíso. Eu entendi que aquilo era uma extensão do meu dinheiro. Eu sabia que eu tinha que arrumar um trabalho logo, porque os meus pais não iriam me mandar dinheiro mensal para pagar a moradia nem nada. Então, o que eu imaginava? Se eu ganhar R$ 1.200, mais R$ 500 do cartão, eu vou ter 1.700. Então, o cartão de crédito foi o primeiro grande erro da minha vida. Eu não tinha instrução nenhuma. A gente está falando de uma época aí que não existia Pix, pagamento por aproximação, pagamento por celular. Gente, a tecnologia evoluiu muito de 10 anos para cá, muito mesmo. Então, na minha época, cartão de crédito era algo assim, muito adulto, muito rico. Quem tinha cartão de crédito era rico. Então, nossa, ali pra mim já começou, né? Já comecei a me afundar, porque também foi no cartão de crédito que eu fiz as maiores dívidas que, assim, né, que eu tive ali na minha idade. Bom, então, o que eu aprendi? Cartão de crédito não é extensão de salário, não é um dinheiro que você não paga naquele momento, porque você vai pagar depois. Depois de ter pago todas as minhas dívidas com cartões de crédito, eu fiquei muitos anos sem cartão, eu voltei a ter cartão há pouco tempo agora, e ainda assim com um limite muito razoável para eu conseguir trabalhar ali só com coisas que eu realmente preciso. E o que eu fiz durante o tempo que eu fiquei sem cartão de crédito? Eu pegava da minha irmã emprestado, porque aí não tinha, né, não tem erro, você tem que pagar. Não tem essa, tipo, depois eu pago. Não, ainda mais com ela. Não existe isso. Então, durante muito tempo eu fiquei sem cartão de crédito, depois que eu consegui renegociar as dívidas, e aprendi que não é uma extensão, que você precisa tomar cuidado, não pagar mínimo jamais, não gastar, assim, não estourar todo o limite, comprar exatamente o que você está precisando, ou, tipo, se você consegue pagar algo no débito, é melhor. Eu sei que muita gente fala que não, enfim, ganha milhas, um monte de coisa, mas pra mim, essa foi a melhor opção, tá? Então, assim, consigo pagar no débito? Vou pagar no débito.
Consigo pagar no crédito sem muitos juros, enfim, que não vai me apertar, então eu pago no crédito, mas coisas que eu realmente preciso. Depois, logo em seguida, eu consegui um trabalho, eu consegui um estágio muito bom, que me pagava uma bolsa auxílio maravilhosa para a época. Eu almoçava na empresa, eu tinha vale transporte, eu tinha plano de saúde, então o meu gasto era praticamente mínimo. As únicas coisas que eu tinha que pagar era o apartamento que eu dividia com uma amiga e as contas, água, luz, telefone, internet. Mas ainda assim era pouco. Então o que eu ganhava sobrava bastante. O que eu fazia? Eu gastava, saía aí para festas, comprava roupa, pagava, né, a fatura do cartão de crédito. E aqui entra uma questão muito importante que eu falei, é a visão de saber guardar. Que seja R$50, que seja R$100. Se eu tivesse pego uma parte desse valor que sobrava da minha bolsa auxílio para guardar, foi o que eu falei para vocês, eu teria já um patrimônio muito bom. E até porque essa empresa, além de tudo, dava um bônus anual, PLR. Era um valor exorbitante. Gente, para mim era muito dinheiro. Isso porque eu era estagiária. O estagiário ganhava uma parte desse bônus. Quem já era registrado ganhava valores muito acima. E esses valores que eu ganhava, assim, a única coisa que eu consegui pagar, que foi bem aproveitado, foi a minha carteira de motorista. Só que do resto, eu não sei nem com que eu gastei, eu não tenho mais nada, eu não lembro, não tenho nada assim. Eu paguei tal coisa pra mim, eu investi, eu fiz, sei lá, uma viagem internacional. Não fiz nada. Eu paguei minha carteira de motorista e o resto era gastos aleatórios mesmo ali do dia a dia. Sempre com bobeira, sempre com saídas, restaurantes caros. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque você deve sim aproveitar a sua vida, ainda mais com 20 anos, né? A gente vai ficar em casa trancada de forma alguma. Mas saber se planejar e, como eu disse, tirar uma parte antes de gastar o resto, isso é fundamental. E eu só fui aprender também quando chegou numa época ali que eu fiquei desempregada e eu não tinha nada guardado. Então eu só contei com o dinheiro do seguro, desemprego e das questões ali legais, né, que são pagas no momento da demissão, mas ia acabar de certa forma. Então foi aquele momento que eu fiquei em choque. Tem um episódio da série Sex and the City que a Carrie Bradshaw não tem mais dinheiro. Ela precisa comprar um apartamento e ela não tem nada guardado. Acho que ela tem mil dólares na época. E ela olha pra trás, ela vê que ela gastou mais de 50 mil dólares com sapatos. Então basicamente foi isso. Eu olhei, só que nem isso eu tinha, tá? Nem sapato de marca eu tinha. Eu simplesmente gastei tudo. O outro erro foi esse, né? Que só se vive uma vez, vamos aproveitar a vida, sou nova, lá na frente eu penso no meu futuro, lá na frente eu começo a guardar. O lá na frente chega. E aí você não conseguiu guardar nada, você não mudou sua mentalidade. Então fugir do futuro não vai adiantar nada. Você não ter essa responsabilidade de aplicar, nem que seja assim, como eu disse, pequenas quantias, isso vai ser cobrado lá na frente. E por último, o grande erro também foi falta de controle total. De não saber quanto entrava, quanto saía, não tinha uma planilha de gastos. Eu não sou aquele tipo de pessoa metódica que coloca até o cafezinho que gasta. Mas na época, para vocês verem como essa questão de mentalidade realmente é diferente, eu morava com uma menina e ela anotava tudo num caderno. Tudo que ela gastava, o ônibus, saídas que ela teve, tudo. Era tudo anotadinho. Eu achava aquilo o máximo. Mas eu nunca fiz aquilo, nunca. E não ter o controle de quanto tá entrando e quanto tá saindo também vai fazer você ficar numa bola de neve. Porque às vezes a gente acha que o problema é porque ganha pouco. Eu tô ganhando pouco, então vou pagar aqui minhas contas e pronto, já vou. Mas não. Dinheiro é matemática pura. A partir do momento que você consegue enxergar as entradas, as saídas e o que está sobrando ali, você consegue também ter um planejamento bem melhor. Seja para fazer uma conta, uma dívida maior, por exemplo, eu poderia ter financiado um carro para mim na época, né? Eu poderia já estar com o carro quitado, eu poderia ter dado entrada, às vezes, até num apartamento. Porque a renda era boa, depois eu fui efetivada, não estou falando mais do estágio, aqui eu já estou falando de uma época em que eu já era efetivada, em que eu ganhava um bom salário, em que eu tinha esses bônus de funcionários efetivos e os bônus eram excelentes, poderiam ter sido usados para dar entrada em alguma coisa, mas eu não sabia quanto que sobrava. Na minha cabeça, aliás, não sobrava nada, né? Porque o que entrava era o que saía. Então, essa questão de enxergar os teus gastos mensais, isso também é muito importante. Hoje em dia eu tenho uma tabela, eu não alimento ela com, como eu disse, cafezinho, dinheiro sei lá, um café da tarde, não. Mas eu coloco os meus gastos fixos, aqueles que não mudam, que estão ali todos os meses, as parcelas, né, os valores que ainda faltam para eu pagar, coisas que estão parceladas.
e isso me fez ter uma visão muito mais clara de quanto eu preciso, pelo menos, ter no mês para lidar com essas contas. E o que sobrar ali é lucro, né? A gente investe, guarda para sair um pouquinho. Enfim, a grande virada de chave para mim não foi nem ganhar mais. Foi perceber que eu estava me afundando mesmo, né? De nunca ter dinheiro para nada, de chegar no final do mês ter que já tá com o cartão de crédito estourado. Aí depois também entram questões ali de cheque especial, né? Que aí o banco te dá mais um dinheiro para você usar e depois você paga. E foi ali criando uma grande bola de neve na minha vida financeira. Bom, por fim, eu consegui quitar os meus cartões de crédito, porque com uns 23 anos mais ou menos, eu ganhei o cartão de crédito aos 17, lembra? Aos 23 eu já estava com ele assim, uns 5 mil por mês praticamente de cartão. Então eu pagava mínimo, virava aquela bola de neve, parcelava a fatura. Quando eu consegui o bônus, né, de onde eu trabalhava, aí eu paguei o cartão de crédito, renegociei as dívidas que eu tinha feito do cheque especial. E aí foi um grande baque para mim. E aí, a partir desse momento, eu realmente falei, não quero mais viver assim, não quero mais viver na borda. É muito ruim, é muito triste, você também não consegue nada. E eu não tô nem dizendo pra você, como eu falei, comprar carro, casa, nem nada disso. Mas pelo menos pra você ficar sossegada, passar um mês ali tranquila, viu que sobrou um dinheirinho, conseguiu guardar esse dinheiro. Vai passando os meses, você viu, chegou lá no final do ano, poxa, olha, minha renda aqui aumentou, né? Consegui guardar um dinheiro. Ainda assim, aproveitando, saindo, não tô dizendo para você reter tudo, ficar aqui naquela avareza, mas ter esse pensamento de entender que o dinheiro é muito importante, você precisa sim dar uma atenção especial para ele, vai fazer toda a diferença. Então, se você tá na casa aí dos 20 e poucos anos e tá ganhando dinheiro, tá trabalhando, enfim, já tem o seu salário, cuide dele com muita responsabilidade. Faça uma poupança, cria um porquinho ali virtual, coloca um dinheirinho por mês, evita fazer muitas compras em cartão de crédito. Tudo isso vai te ajudar a ter essa virada de chave. E quando você chegar aos 30 anos, no meu caso eu estou com 31, você vai ter uma grana guardada muito boa, né? E você pode usar ali, enfim, para que você quiser, ou deixar guardado ainda rendendo mais um pouco. Isso não vai te fazer uma pessoa milionária, mas com certeza você vai parar de viver na borda, no limite. E isso para mim já era assim, o que eu mais queria, era ter sossego financeiro, sabe? Ter paz financeiramente falando. Comente aqui pra mim qual erro você acha que está cometendo agora e o que você pode fazer para mudá-lo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.